Olá, pessoal. Meu nome é Rejane Soldani, sou guarda municipal de Curitiba, participo da diretoria, sou integrante da diretoria da FENAGuardas, Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais. Bem-vindos a todos aqui, nós estamos promovendo essa live jurídica para fazer alguns esclarecimentos, fazer algumas pontuações com relação, hoje o tema, né, com relação à DPF 650, que foi proposta lá junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós achamos necessário fazer essa live, esse bate-papo jurídico, até para a gente poder esclarecer, né, até a federação ela foi nominada aí em algumas comunicações nas redes sociais, para que ingressasse junto nessa ação judicial, e nós achamos por bem fazer uma live até para esclarecer para todos os guardas municipais, esclarecer para todos os sindicatos aí, o porquê, qual foi o entendimento que a diretoria da federação chegou com relação à propositura dessa ação. Não estarei aqui sozinha, né? Hoje nós estamos aqui muito bem acompanhados, vamos estar promovendo essa live aqui com dois advogados, que compõem aí as diretorias jurídicas de dois grandes sindicatos, o sindicato aqui de Curitiba e o sindicato de São Paulo, Sindiguarda São Paulo, tá? Pessoal, é importante a gente fazer só uma pontuação aqui. Nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de crítica ou denegrir a imagem de nenhum profissional que está atuando nesta ação. Não é esse o nosso intuito, tá? É importante a gente esclarecer já desde o início isso. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos estar hoje aqui com o Dr. Roberto Schmidt. Dr. Roberto Schmidt, ele é pós-graduado ele tem a graduação, né, pela Faculdade de Direito de Curitiba, ele é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2004, ele exerce a advocacia desde 1987, foi conselheiro da OAB Paraná e professor de diversas instituições, como a Escola da Magistratura do Paraná, a Escola Superior do Ministério Público do Paraná, dentre outras, né, doutor? Doutor, muito bem-vindo aqui à nossa live. Muito obrigado pelo convite, diretora. O doutor Roberto Schmidt também ele integra o corpo jurídico aqui do Sindicato dos Guardas Municipais de Curitiba, o SIGMUC. Orgulhosamente. Que bom, que bom. Nós estaremos nessa live também com o Evandro, diretor da FENAGuardas, está aí, Evandro, do Sindiguardas de São Paulo. Evandro, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Estamos aqui, como a Regiane falou, para colaborar, né, no conhecimento das informações relativas especificamente à DPF, muito bem assessorado pelo doutor Roberto, né? E a nossa próxima advogada, que é advogada do Corpo Jurídico do Sindiguarda São Paulo, né? O outro advogado nosso que ia participar teve alguns problemas, não pôde, mas está muito bem representado pela doutora Vilma aí. A doutora Vilma, ela é doutora Vilma Fernandes da Silva, como o Evandro já adiantou, ela compõe o Corpo Jurídico do Sindiguardas de São Paulo, é pós-graduada em Processo Civil pela Escola Paulista de Direito, é sócia do escritório Fernandes e Turbante e é advogada do Sindiguarda de São Paulo. Bem-vindo, doutora Vilma. Oi, obrigada, eu agradeço pelo convite. Eu fui um pouco pega de surpresa, mas vamos ver, né? Vamos tocar nossa live aí. Que bom, seja bem-vinda. Então, como nós já fizemos aí aquele apanhado, né? A gente vai estar debatendo hoje aqui alguns pontos da DPF 650, Ação Declaratória de Descumprimento de Preceito Fundamental 650. Então, sejam muito bem-vindos aí todos os nossos convidados, vocês, guardas municipais, participem, né? Nós temos aí, podem encaminhar questionamentos aí através das redes sociais, aqui mesmo através do chat, né? É muito importante essa participação. E quem puder aí, se puder ativar, parece que tem um sininho aí que tem que ativar, né? Para que a gente consiga pontuar aí dentro do YouTube. E se inscreva também no canal da Federação, que é muito importante. A gente está promovendo agora essas lives
para que a gente possa trazer, levar informação, para esclarecer a categoria e levar informação diretamente para os guardas, né? Então, vamos lá, gente, nós vamos falar aí da DPF 650. Bom, doutor, a gente sabe que existem aí 4 instrumentos que promovem o controle concentrado de constitucionalidade junto ao STF, né? Então, seriam eles a ADI, a DC, a ADI por omissão e a DPF. Mas o que viria a ser uma DPF, doutor Schmidt? Olha, ela é uma ação constitucional. Né? Como disse, nós temos 4 formas de controle de constitucionalidade, que é a ADI, a DC, a ADI por omissão e a DPF. Então, a DPF significa o quê? Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isto? Todas as vezes que algum preceito, alguma coisa, exemplo, o seu direito à saúde, por exemplo, esteja sendo agredido por um ato normativo, uma instrução normativa, ou mesmo uma decisão judicial, você se socorre desta ação. Esteja sendo agredido, ela tem um caráter constitucional. Qual é o que precisamos ter cuidado aí? Não é tudo que está numa Constituição que autoriza a DPF. Por isso chama preceito fundamental. O artigo 5º da Constituição aí, né, para os senhores que são guardas municipais, direitos e garantias individuais, a DPF, direitos sociais, a DPF, o artigo 60, a DPF, e até mesmo uma eventual insegurança jurídica, uma DPF. Então, não é qualquer coisa que está na Constituição que cabe a DPF. Do meu ponto de vista, segurança pública, nos moldes com que estamos discutindo, não é a DPF. Mas espero estar errado. Esperamos todos, né, doutor? Esperamos espero todos. estar errado. Tem uma lei, né? Tem uma lei específica que trata da DPF, né? Que é a 9.882 de 99. E lá mesmo você não tem a descrição, né? A descrição do que seria um preceito fundamental, né? Não está elencado, né? E me parece que nem mesmo pela jurisprudência do STF, né? O STF, e nesse sentido tem votos muito interessantes do ministro Gilmar Mendes, até em comparação com o direito alemão, a título de informação, o direito constitucional alemão, né, ele está num padrão de evolução que é uma coisa absurda, por razões óbvias, né? Basta olhar a história da Alemanha e se percebe por que o direito alemão, o constitucionalismo alemão, tem esta referência para o mundo, para evitar, claro, que a história se repita. Então, o ministro Gilmar Mendes, e muito inspirado também no direito alemão, ele estabelece, aliás, como o Supremo, algumas hipóteses de direitos fundamentais, mas o fato é que tanto a Constituição quanto a lei, a 9882, não dizem o que é preceito fundamental. Bom, e quem é que vai construir o que é preceito fundamental? O próprio Supremo. O Supremo é que vai... Então, tem casos do Supremo em que ele diz que, efetivamente, isso é o direito fundamental. O direito lá, o artigo 60, o direito de integridade física, algumas daquelas hipóteses do artigo 5º, não todas também, são direitos fundamentais. Isso é violação desses direitos. Diga, Evandro. É uma construção que ainda não existe do que é preceito fundamental. Só vamos simplificar. É um conceito que está em construção pelo judiciário. A própria STF ainda não tem classificado o que seria. Olha, a verdade é que isso é um termo vago, né? Que vai sendo construído ao longo do tempo. Até se a gente imaginar, ou se a gente pensar, essa é como a ideia de direitos humanos de primeira geração, de segunda geração. Então, hoje nós temos direitos, por exemplo, sindicais ou direitos sociais que não se imaginavam na década de 30, na década de 20 do século passado. Então, eles vão sendo, isso o Evandro tem razão, eles vão sendo construídos com o tempo. Com o tempo, esse leque de preceitos fundamentais ele vai aumentando. Uma coisa é certa, é para isto que serve a DPF. É para Sim. isso. Então, claro, é uma hipótese restrita, né? Não é toda a Constituição que cabe a DPF. Por exemplo, o artigo
lá do artigo 3º, cabe a DPF, integração da República, como um todo, isso sim, tá? Uhum. Não, e até temas muito importantes, né, doutor, já foram tratados por ADPF, né, como o aborto no caso de bebês anencéfalos, né, isso foi tratado por meio de ADPF, né? Salvo engano, sim. Salvo engano, minha memória já não me ajuda mais. Né? Mas eu lembro com insistência, especialmente as questões previdenciárias, que é o que a gente discute, né, nessa 650, salvo engano, elas não cabem a DPF. Não estão, por quê? Porque não é um preceito fundamental. Esse preceito fundamental, doutora, se eu estiver enganado, se eu me corrija, a impressão que se tem é mais voltado a direitos humanos, né? Seja individuais ou coletivos, né? Seria talvez essa primeira geração desse conceito. De uma forma assim bem ampla, a gente não perde de vista o princípio da dignidade da pessoa humana. Começa aí o preceito fundamental. Começa aí. Mas tem algumas decisões que entenderam por violação do preceito fundamental, decisões reiteradas de tribunal flagrantemente contrárias à decisão do Supremo. Tem um acordo do Supremo que reconhece isso, né? Por quê? De onde vem isso? O meu direito à segurança jurídica. Ok, isso mesmo. Então, sabe lá Deus quem tem pela frente. Doutora Vilma, a doutora está ouvindo? Acho que ela está com uns probleminhas técnicos ali. Doutora Vilma? Não, ela está com um probleminha técnico. Mas, doutor, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão. A gente teve analisando, né, que teve várias ADPFs que não prosseguiram, né, justamente porque não cumpriram ali alguns requisitos necessários, né, como o doutor mesmo já explicou para nós, nem tudo que está na Constituição é precedente, né, nem tudo que está na Constituição pode ser ingressado por meio de uma ADPF, né, não é preceito fundamental. Eu verifiquei ali, eu vi que muita coisa na questão da ADPF, você precisa seguir determinados critérios ali, né? Você tem ali a indicação do ato questionado, eu vi muita ADPF que não seguiu em frente, justamente porque não estava especificado qual que foi o ato que violou o preceito fundamental, né? Tem muita ADPF também que não prossegue, por quê? Porque foi proposta por pessoas que não têm legitimidade para a propositura da ação, né? Que eu acho que, nesse ponto, a gente teve um entendimento, uma discussão nesse sentido que, basicamente, é o que está acontecendo, um dos pontos, né, que está acontecendo aí com a DPF 650, que está sendo questionado, já foi apontado isso em 2 pareceres, né? Que não são legítimos ali os autores para propor essa ação. Doutora Vilma, está me ouvindo? A doutora Vilma está com problema ali no link dela. A internet daqui está ruim depois da pandemia, as pessoas estão em casa, né? Acho que... Até o meu tá falhando. Que pena, não sei se a gente vai conseguir falar ali com a doutora Vilma. Aí ela que entrar, ela fala. Então, com relação a essa questão também, doutor, sobre a DPF 650, nos causou, e eu lembro que na época a gente teve algumas discussões ali, nos causou muito temor, porque o próprio STF, ele já em decisões anteriores, né, eu tenho aqui a ADI 236 do Rio de Janeiro, a ADI 1182 do Distrito Federal, a ADI 3469 de Santa Catarina, a ADI 2827 do Rio Grande do Sul, onde o STF já entendeu que o rol ali do caput do 144, ele é um rol taxativo, ele não é um rol meramente exemplificativo, né? Então, o rol dos órgãos ali são os encarregados pelo exercício da segurança pública. Então, se o STF já bateu o martelo nesse sentido em várias decisões anteriores, quando a gente viu a DPF ali, a gente falou, ai, né, vamos ter problemas aí. Um dos primeiros pontos em qualquer delas, não só na DPF, é o controle daquilo que se chama de legitimidade. Que, por uma forma muito rasa, significa quem é que pode propor esse tipo de ação? Quem é que pode demandar isso? E são, para as 4 ações constitucionais, né, a DC, a DIN, a DPF e a de promissão,
Para estas 4, a legitimidade ela é específica na Constituição da República. Você não amplia isso, né? Eu não posso, vou lá, pessoa natural, propor uma DPF. Não posso fazer isso. Posso, quando muito, uma reclamação, mas da DPF não. Né? Então, há uma chamada legitimidade. Me parece, e aí eu quero deixar muito claro, primeiro, não estou criticando o trabalho dos meus colegas, não estou criticando ninguém. Segundo, eu espero estar errado em tudo que eu estou falando, espero que dê certo e que amanhã depois tenha uma aposentadoria especial e possam falar mal de mim. Não vou me incomodar. Eu prefiro estar errado. Quero crer que não estou, mas prefiro. Por quê? Todos nós. O guarda tem direito. Bandido não escolhe cor de farda, ele atira mesmo. Exatamente. Esse é o nosso ponto. Mas, fato, temos uma Constituição que diz que os que estão no 144, os que não estão no 144. Abaixo do texto constitucional, legislação infraconstitucional, não muda a Constituição. Eu acredito que há um problema, ou que a gente precisa observar, a legitimidade. O que é que o Supremo diz sobre isso? Que você precisa efetivamente representar uma categoria, e é uma representação estreita mesmo, né? Um sindicato já não vai dar certo, precisaria ser uma confederação para representar, sabe? Precisa ser quando diz uma associação de representação nacional, é representação de verdade, ela não pode ser uma representação, como a gente diz, cartorial, né? Representação de faz de conta porque está no papel. Ela precisa ser de verdade e precisa representar mesmo. Não é? Então, eu não posso, por exemplo, ter lá uma associação de caráter nacional, representando os guardas municipais, os agentes de trânsito, os prefeitos, as prefeituras. Não vai dar certo isso. Ela precisa ser específica. Por quê? Porque a DPF é uma coisa muito restrita. Pensa, você está arguindo o instrumento de um preceito fundamental. Uma decisão numa DPF, ela alcança todo mundo. Então, eu não posso. O que a Constituição não quer? Que a cada pouco fique alguém entrando com uma DPF para discutir a mesma coisa. Sim, Até porque, doutor, desde 88 foram 650 até hoje, né? Bom, óbvio, né? Por razões óbvias, né? Então, e nem todas vão adiante. Não, nem todas vão adiante. Até porque o doutor falou dessa questão dos sindicatos, de representações nacionais, né? A gente tem ali já uma vasta jurisprudência no sentido da própria corte, no sentido que somente confederações sindicais, né? Aí mesmo os sindicatos nacionais e as federações nacionais, mesmo possuindo abrangência nacional, eles não se inserem no rol dos legitimados para procuração, né? Nem a DPF, nem a DI. Na verdade, quando a Constituição estabelece quem pode demandar essas ações constitucionais, ela faz num elenco muito claro. Ela faz num elenco muito claro. Pense, nós somos aí 250 milhões de pessoas. Permitir que qualquer um possa dizer uma coisa dessas transformaria o Supremo, porque quem julga isso é o Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 102 da Constituição. Se não me engano, é o parágrafo 1º. Então, imagine que você tenha 250 milhões de pessoas entrando com uma DPF ao mesmo tempo, o Supremo não vai trabalhar nunca. Meu Deus. Não vai funcionar. Então, é um elenco muito restrito. O que qualquer um pode fazer é uma ação popular. Aí fica à vontade para fazer ação popular contra o presidente da República, ministro de Estado, prefeito, governador, contra quem você quiser. Sim. Isso pode. Doutor, já que está falando Pois não. A lei fala em legislação, né? Em confederação ou entidade de âmbito nacional, né? A confederação a gente sabe o que é, acho que seria até bom a gente explicar aqui o que seria uma confederação, porque a gente que é de sindicato a gente sabe bem, né? Só para deixar claro que a estrutura sindical é composta de sindicatos, né? Federações e confederação. São agrupamentos, né? De entidades, federações, a gente precisa de 5 no mínimo, e para a confederação são 3. Toda de sindicato, regularmente escrita lá no antigo Ministério do Trabalho, e essa é a previsão dos representantes dos trabalhadores. E aí fala das entidades de âmbito nacional, né? Se eu tiver também enganado, se eu me corrija, parece que para essas entidades de âmbito nacional, ela tem que ter representação em 9 estados da federação e com pessoas realmente filiadas
associada, não só cartório, eu falo, não é só ter o registro, né? Não é para ser só cartorial. E tem um detalhe nisso. Quando você propõe uma DPF discutindo alguma coisa, essa coisa que você está discutindo tem que ser vinculada com aquilo que você faz com as pessoas que se representa. Sim. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma DPF na defesa do município se eu represento guardas municipais ou vice-versa. Né? É como sindicato, é a mesma história do sindicato que a gente discute muito, pertinência temática. Ou seja, quando eu vou mover qualquer ação, qualquer ação que o sindicato promove, a primeira coisa que ele demonstra é que ele está cuidando da categoria. Então, o caso da guarda municipal não adianta querer brigar pelos professores, por exemplo, numa ação, não vai dar certo isso. Essa aqui é a mesma coisa. Esta é a razão pela qual, ou uma das razões, que existem pareceres, tanto nessa ação, em outras também, da Secretaria de Assuntos Jurídicos da República e do Senado Federal, dizendo, vocês não podem propor isso. Doutora Vilma, nos ouve? Doutora Vilma? Oi. Nos ouve? A doutora teve um probleminha técnico. O som está muito ruim aqui, eu não consigo entender o que vocês estão falando. Escutar eu escuto, mas eu não entendo. Ah, tá. Nós estávamos falando aqui da legitimidade para propor a DPF, doutora. Oi? Nós estávamos falando aqui sobre a legitimidade para se propor uma DPF, dos legitimados para propor uma DPF. Ah, sim. A doutora consegue ouvir? Muito mal. Então, não sei se a gente vai conseguir ali que a doutora faça a participação dela, ela está com um probleminha técnico ali. Mas, de qualquer forma, doutora, eu também andei ouvindo aí nas redes sociais. A gente ouve bastante coisa, né, nas redes sociais. Eu andei ouvindo aí nas redes sociais o pessoal falando que não é bem assim, porque como já foi proposta a ação e a relatora, a ministra Carmen Lúcia, já solicitou para que o Senado, para que a Presidência da República, para que a Câmara dos Deputados se manifestasse sobre a questão da DPF, essa barreira, essa primeira parte do controle de legitimidade já estaria rompida. Isso, na realidade, não é bem verdade, né? Não é verdade, porque pela tramitação da DPF, eu cito aqui como exemplo a DPF 408, eu sempre gosto de trazer a fonte, porque se a pessoa tem dúvida, vai lá, entra, pesquisa e vai ver que aquilo que a gente está falando tem propriedade. Então, se a pessoa verificar lá a tramitação, por exemplo, da DPF 408, o relator, que no caso é o ministro Luiz Fux, né, ele fez a mesma coisa. Ele recebeu a DPF, pediu para que os órgãos citados ali responsáveis se manifestassem, e aí, depois do pronunciamento da PGR, o que ele fez? Ele extinguiu por legitimidade de parte, porque a parte não era legítima para propor a ação. Então, esse controle, ele não é um controle meramente ali antes da distribuição. Na realidade, ele pode se dar também posteriormente, né, doutor? Na verdade, isso é matéria de ordem pública, e isso não fica superado, a não ser por uma decisão. Então, o fato do a relatora, ter ouvido o A, o B ou o C, não quer dizer que após essas respostas, lá ela não diz, a parte é legítima, concordo, acabou, já era. Isso pode. Aliás, isso pode lá, pode em qualquer processo, isso canso de ver isso em processo, quando chega na sentença, né? Às vezes não é comum, é raro, mas muitas vezes já vi isso em sentença. Depois de ouvir testemunha. Pois é. Então, essa barreira não é uma barreira superada. Diga, Evandro. Doutor, de acordo com o que a Regiane falou ali, caso seja declarada a inconstitucionalidade, né? A legitimidade, né, das partes, a PGR pode assumir essa ação? Não, aí já era. Ela pode avocar para ela? Não. Eu tenho que ficar comigo que isso não vai dar certo. Não pode ser? Desculpe, não. Eu tenho que ficar comigo que isso vai dar problema. Mas isso tem divergência, tá? A questão não é pacífica. Ok.
Tá? Tem divergência nisso, não é pacífica, tá? Tem divergência. Na doutrina tem divergência sobre isso. É esse que é o nosso receio. Oi? É esse que é o nosso receio. Esse é o mesmo. Não, mas olha, gente, eu fazer parte da divergência. Desculpe, eu não entendi. Nós não A entendemos. nossa preocupação é ter mais uma divergência. Não. Fazer parte dessa divergência. Olha, o STF, ele tem, se eu não estou enganado, 25 ações discutindo aposentadoria especial. Boa parte delas eu acho que são 25 sobre guardas municipais. Decisões em recurso extraordinário, não em ADPF. Todas elas no sentido de não ter a aposentadoria especial. Até traçam um paralelo, embora o sistema jurídico seja diferenciado, mas tem uma decisão do Supremo que traça um paralelo com as Forças Armadas, com o Exército, mais especificamente. Porque qual é o argumento da Guarda Municipal? O argumento, olha, tem periculosidade, anda armado, né? E o Supremo ele traça um paralelo dizendo o seguinte: no Exército também anda armado, também tem uma periculosidade em tese, porque, né, faz guarda, monta guarda, pode estar numa fronteira, e nem por isso tem uma aposentadoria especial, embora ele tenha lá um regime próprio, né? Então, todas as decisões que eu conheço, 100% das decisões, eu arrisco a dizer que são todas, que eu conheço todas as decisões do Supremo sobre aposentadoria especial, até pelo dever do meu ofício, que é brigar pelos guardas municipais, todas elas são contrárias à aposentadoria especial. Como vejo esta questão, só para eu concluir meu raciocínio, não vejo outra alternativa que não uma dessas frentes parlamentares, uma atividade política. Se não mudar isso, porque tem um outro problema nisso. Prefeitos, né? Porque se houver regime de aposentadoria especial, isso vai para as prefeituras ou para a Previdência, que é a última coisa que qualquer governo quer, né? É aumentar o leque. Pois é, por isso que a gente, desde o início, a gente tem amplas discussões com relação, dentro da diretoria da federação, principalmente com relação a esse temor, né, doutora? A gente sempre fala, não existe atalho. Eu ouvi isso também nas redes sociais, eu ouvi gente falando que buscou a forma mais rápida, né? E a gente sempre teve essa discussão, né, Evandro? Não existe atalho, não existe atalho. Os policiais penais, por exemplo, a Polícia Penal está lutando aí, a gente teve aí uma live com o presidente da federação deles, né, que eles estão lutando há mais de 18, 20 anos no Congresso Nacional para conseguir uma emenda à Constituição que incluísse eles nos incisos, né, e aí, às vezes a gente pode até ouvir aí as pessoas falando, poxa, e até faz parte da ADPF, é tema da ADPF, o fato da guarda já estar no artigo 144, porém, nos parágrafos, né? E há aquela discussão entre, os parágrafos integram todo o capítulo ou não, criou-se ao meu ver, eu sempre deixei isso bem claro dentro da diretoria, que me parece que construiu-se uma tese em que as guardas municipais, elas são, como eu posso dizer, um órgão sui generis, né? Ele é algo assim, ele não está no CAPT, ele não é órgão de segurança porque não está nos incisos lá do CAPT, mas está no capítulo, né? E aí ele é sui generis, né? E até, Evandro está aqui, não me deixa mentir, né, Evandro? Quantas vezes nós questionamos lá o Ministério da Justiça, questionamos os órgãos consultivos ali das casas legislativas, e a resposta que a gente sempre teve, inclusive em parecer, né? Em parecer encaminhado para nós, principalmente quando nós estávamos lutando lá com relação à PEC 06, foi no sentido que as guardas municipais colaboram na segurança pública. E quando a gente viu a construção, viu que isso estava caminhando para esta construção doutrinária, a gente falou, opa, pera, né? O caminho não é jurídico, o caminho é via Congresso Nacional. Se a gente tem uma decisão dessa, um parecer desse, sacramentado pelo STF nesses termos, isso terá uma repercussão muito ruim para nós na nossa luta no Congresso. Vai ser mais difícil para a gente, né?
Não sei se você concorda comigo. Regiane, pegando a deixa da Regiane, se não era igual, era muito similar o que os agentes penitenciários passaram. Né? Esses pareceres aí, eles também faziam as mesmas indagações, era idêntico. Ainda, eu até brincava lá com o Fernando, a Anunciação, que a gente somos irmãos, né, nesse problema, porque o que eles sofriam, né, nós estamos sofrendo agora. A diferença é que eles se organizaram em sindicatos deles antes do que os nossos, né? É porque a gente penitenciário sempre existiu desde quando é empresa, né? Nós somos um pouquinho mais antigos que nós. É verdade. Desde... E é por isso que a gente afirma, não existe, Abel, né? Não existe atalho, o caminho é via Congresso Nacional, todos os pareceres que a gente recebeu, sempre quando a gente questionava as questões ali, as guardas municipais estão inseridas dentro do capítulo da segurança pública, né? A gente sempre trabalhou nessa tese de ser um órgão facultativo, né? E todos os pareceres vieram em contrário no sentido de dizer que nós não estávamos lá no rol taxativo do caput 144. E o próprio STF, né, como eu já disse aqui já de início, tem várias decisões no sentido de que o rol é taxativo. Então, sempre nos pareceu que ingressar com uma ação no STF para dizer aquilo que nós não, né, para sacramentar aquilo que não convém agora, nesse momento, talvez seria uma péssima ideia, né, e a gente pode ter repercussão, a gente está torcendo para que isso não ocorra, né, mas a repercussão disso não será boa para a gente e vai afetar o nosso trabalho dentro do Congresso. O que eu posso dizer é que, se superada essa questão de legitimidade, né, pode vir a Procuradoria ter uma discussão sobre isso, assume, não assume, mas, enfim, independentemente disso, superada esta questão, eu tenho cá comigo que o Supremo vai fazer? Ele vai dizer exatamente assim, conforme reiterada a decisão desta... Isso é padrão nos acordos do Supremo. Nós temos lá pilhas de decisões. Eu não vi argumentos, né, não vejo argumentos para pensar diferente. Eu estou me referindo, claro, Guarda Municipal, artigo 144 da Constituição. Não gosto dessa conclusão, tanto quanto os guardas municipais. Sobre atalho, eu vou me permitir, se permite aí os nossos dirigentes sindicais, eu vou me permitir citar um exemplo de atalho. Sabe, eu sou professor universitário há muitos anos, e a gente sempre vê o seguinte, os alunos marcam um churrasco na chácara de alguém, se encontram na faculdade para ir num carro só. Todos sabem aquele caminho longo via rodovia, e alguém tem uma ideia, conheço um atalho. Sabe o que significa isso? Nunca chegarão. Eu não gosto de atalho. Pegou atalho para ir churrasco, pensa nisso. Então, o atalho, venham cá comigo, eu não gosto de atalho. É o caminho certo da catástrofe. É um problema sério, né? Fala, Elvan. Eu queria mandar um abraço, que estou vendo um pessoal aqui, o meu amigo Ramates Bragas, aqui de São Paulo, a nossa amiga Ramires, lá de Dourados, também, o Alice Patriota, o meu amigo Belmiro, lá de Pernambuco. Pernambuco também está ficando grave lá a questão, né? Do Covid. O Johan, né? Johan Cruf, desculpa se eu pronunciei errado. Um abraço para vocês todos aí. Engraçado, né? Voltando aqui, né, aos pareceres, né? O parecer do Senado Federal, ele fala, né? Ele fala tanto o parecer do Senado quanto o parecer da Presidência da República. Da assessoria jurídica. Da assessoria jurídica, né? Com relação à legitimidade, a ilegitimidade da parte, todos eles citam a mesma coisa, né? Mas o do Senado, ele fala, né, que inclusive o caminho é via Congresso Nacional, né? Ele já dá a deixa aqui, né, Evandro? Daquilo que a gente já sabia, tá com careca de saber, né? Porque isso que a gente recebe em parecer muitas vezes, já recebeu em pareceres muitas vezes. Inclusive, eles citam aqui o exemplo da Polícia Penal também. Salvo que o Supremo mude de ideia, e aí eu não estou discutindo se pode ou não pode, discutindo o mérito da questão. Salvo que o Supremo, percebam, é a mesma composição. Desde então é a mesma composição. Não é? Essas ADPFs, essas questões de aposentadoria, tem voto do ministro Celso de Mello, do Gilmar Mendes, é a mesma composição. Salvo que mude a composição do Supremo integralmente, que mude o pensamento integralmente,
A tendência, pelo que eu conheço desses mais de 30 anos como advogado, é manter aquilo que já vem decidido. Não vejo razões técnicas para alterar. Mas o Supremo é um tribunal político, né? E necessariamente político. Isso não é uma crítica negativa, tá? Porque faz controle de constitucionalidade, política no sentido técnico desta expressão. Sim. Doutor, eu concordo com o atalho, ele é perigoso, ele é frustrante, né? E que não vai chegar em resultado nenhum. Infelizmente, o trabalho que tem que ser feito é o que a federação, né, ou sindicatos, quando se agremiaram numa federação, se dispuseram a fazer. É mudar a legislação, é mudar o ordenamento jurídico. O que nos falta, quem estamos discutindo tudo isso aqui, é a segurança jurídica, né, do guarda municipal. Essa segurança jurídica só se muda via legislativa, né? E a federação, a gente está brigando lá, né, Regina, desde 2017, se não estiver enganado, 17 para 18, desde a época do início do SUSP, a gente vem marcando o território lá, porque a gente sabe que na política não há espaço vazio, né? Ninguém ocupava lá o espaço da federação, da FENAGUARDA, do sindicato, que era dever nosso, estamos muito atrasados, até falo muito nisso aí, tem que chamar a responsabilidade. Os sindicatos, do Brasil inteiro, atrasaram muito a criação da federação. Nós deveríamos estar discutindo agora uma confederação, né? E não ainda firmar a federação. Mas é o que nós temos para hoje, estamos fazendo. E o caminho é, via legislativo, mudar a legislação. Não tem outro caminho, não tem como o professor falou, cortar caminho, né? Não. É o único jeito. E aí você tem que convencer 594 pessoas que o guarda municipal, ele é essencial na atividade de segurança, que ele é importante na redução da criminalidade. Agora, na contenção lá da proliferação do Covid, eu vi uma reportagem onde os guardas foram apedrejados, eu acho que em Maranhão, se não estiver enganado, foram apedrejados por causa das restrições de circulação. Então, essa importância que a guarda vem demonstrando com o tempo, a gente tem que toda hora reafirmar para os 594 parlamentares. E aí, o trabalho é contínuo, né, constante e organizado. Essa live aqui é uma ínfima parte da FENAGUARDAS, né, que são sindicatos, corpo jurídico, porque tem muitas outras pessoas, outros dirigentes, outros advogados, né, que nos dão orientação e dão sustentação. Até porque ninguém sabe tudo, né, Regiane? Então, aí a gente está recebendo vários questionamentos ali, né? Um dos questionamentos, eu até vi ali, por que a FENAGUARDAS não resolve, né? Não ingressa nesse feito e não resolve a questão da legitimidade. É o que nós estamos fazendo. Às vezes, para quem chegou agora, né, nessa live aqui, talvez não tenha conseguido pegar o início, né? O que nós estamos falando desde o início aqui? Qual que é o verdadeiro motivo, porque aquilo que nos motivou a fazer essa live? É fazer alguns esclarecimentos, não é aqui denegrir o trabalho de nenhum profissional, mas fazer alguns esclarecimentos do porquê a diretoria da FENAGUARDAS chegou ao entendimento que o caminho não é via STF, né? Então, assim, algumas pessoas, eu até ouvi algumas falas nas redes sociais que, nós procuramos o caminho mais fácil. O nosso entendimento é que não existe atalho. Na nossa questão, a questão das guardas municipais, não existe atalho. Não adianta você propor uma ação no STF com toda a jurisprudência do STF caminhando no sentido oposto, né? Como o doutor Roberto bem falou, não mudou a composição, né, dessas decisões reiteradas que nós temos no STF, dizendo que o rol do caput 144 é taxativo, não houve uma mudança de composição da corte para que direcionasse, né, nós víssemos uma luz no fim do túnel nesse sentido. E todos os pareceres que nós fizemos, todos os pareceres que nós recebemos dos órgãos de controle e fiscalização, né, das casas consultivas ali, do Senado, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, eu acho que o mais significativo para nós foi do departamento do próprio Ministério da Justiça, né, Evan? Que nós recebemos aí quando nós estávamos brigando ali na tramitação da PEC 06, foi no sentido de que está havendo uma construção jurisprudencial e doutrinária ali no sentido de que as guardas municipais, por mais que elas componham o capítulo
da segurança pública, elas não são um órgão de segurança pública, né? O Ministério da Justiça veio num parecer dizendo que nós somos colaboradores na segurança pública, né? Estou mentindo, Evandro? Não, com certeza. Eu lembro muito bem disso daí, e até fomos pesquisar, né? O responsável pelo parecer é de uma outra instituição, né? Que deu essa resposta, até que mal educada no meu ponto de vista, né? Mas é o entendimento que a gente está vendo se consolidar nas casas legislativas, na atual presidência da República, e a gente tem que brigar. A briga é mudar a Constituição, é fazer o caminho da Polícia Penal. E agora, inciso 7º, né? Se não estiver enganado, né, Regiane? Se for, vai ser o futuro inciso 7º do artigo 144. Esse é o caminho que ele tem que fazer, óbvio, né? É o caminho político assessorado por corpo jurídico. Como eu acabei de falar, nós temos diversos advogados que fazem parte dos sindicatos da federação, que colaboram com a federação, né? Porque a federação mesma, ela não tem condições de arcar com o corpo jurídico, porque o trabalho mesmo nosso é político. E a gente conta, né, com os sindicatos filiados, que é o que o doutor Roberto aqui, gentilmente cedeu o tempo dele precioso para nos auxiliar nessas informações. E a doutora Vilma, infelizmente, por problema de internet aqui em São Paulo, não conseguiu. Mas o caminho é o artigo 144, a PEC 275. E não é por falta de jurídico, né, Evandro? Não é por falta de advogado, porque advogado é o que a gente mais tem, né? A gente tem muitos aqui, muitos advogados que compõem o corpo jurídico dos sindicatos. Nós estamos sempre aí em diálogo e conversa, e esse foi o entendimento que a diretoria chegou. Não é o caminho não é o STF, né? Até porque se o STF bateu o martelo com relação a isso, nesse momento para a gente não vai ser um momento bom. Nós estamos torcendo, e é o que a gente está falando aqui desde o início, a gente torce e reza para que não aconteça, né? Para que essa ação seja muito vitoriosa e que dê tudo certo. Mas, infelizmente, não são as evidências aí, não é o entendimento jurídico que a gente teve à época e nem nesse momento para poder propor uma ação nesse sentido, né? Concordam comigo? Claro, nós estamos no meio de uma pandemia, né, Dudu? Pode falar, desculpa, perdão, pode falar. Não. Eu? Sim. Obrigado. Olha, gente, eu espero, honestamente, que daqui a poucos meses a gente esteja sentado aqui dizendo, pois estava errado. Eu prefiro isso. Acredito que não é o que vai acontecer. E a DPF tem um problema, não tem desistência. As ações constitucionais não têm desistência. O que eu posso dizer, e aí eu preciso salvaguardar os interesses do sindicato, notadamente do SIGMUC, até para evitar que responsabilizem depois a direção do meu sindicato, é que a orientação para não participar dessa DPF foi minha. Eu quero chamar esta responsabilidade para mim, porque tecnicamente entendo que não seria o caso. Então, eu recomendei ao SIGMUC, falei também com os colegas da FENAGUARDA, no sentido de, olha, chegamos a um consenso sobre isto. Né? Todos os colegas, pelo menos com quem eu conversei, vinculados ao movimento sindical, ao movimento da Guarda Municipal, todos foram unânimes, né? Não foi uma ideia que também tirei sozinho da minha cabeça. Nós conversamos e orientamos, tanto a FENAGUARDA quanto o SIGMUC, nós os sindicatos, porque obviamente não orientaria ao meu constituinte alguma coisa na qual eu pessoalmente não acredito, mas insisto, não critico o trabalho dos meus colegas. Pessoalmente, admiro os corajosos. Eu talvez não seja tanto. Pois é, e até a gente teve uma discussão, né, até com relação a essa questão da diferença de associação para o sindicato, né? Você vê, toda ação proposta por um sindicato que venha a ter uma repercussão jurídica para a categoria, ela é precedida de uma assembleia geral, uma assembleia, o sindicato tem que convocar uma assembleia geral, essa assembleia, ela tem que ter conhecimento do risco de uma ação judicial, né, para que o sindicato tenha possibilidade de pleitear isso frente ao Poder Judiciário. E essa é um ponto que a gente tem que colocar, né, que é a diferença, né. Eu não sei se isso aconteceu aí
com os autores das ações ali, acho que eu até duvido que isso tenha acontecido, mas tem que tomar muito cuidado, porque as repercussões de uma ação judicial que tenha repercussão na categoria, né, numa categoria como um todo, você tem que ser muito cauteloso nisso, muito cauteloso, porque podem acontecer prejuízos, né? As decisões nestas ações constitucionais, elas valem para todo mundo, é o que a gente chama de eficácia erga omnes, ou seja, vale para todo mundo. Nunca mais vai discutir, ponto, morreu o assunto. Fecha uma porta para o bem ou para o mal. Mas eu acredito no trabalho político, né? Agora, é claro, os guardas, e acho que os guardas compreendem isso, né? Que só a união faz a força. A municipalização da segurança pública é um caminho sem volta. Isso é inevitável. Eu não conheço cidade que tenha guarda municipal que possa mandar a guarda embora e contar só com o efetivo das forças estaduais. O Estado não consegue sustentar isso, é inviável. Não tem como, por isso tem guarda municipal. A nossa cidade, que é Curitiba, temos aí em torno de 1.300, 1.500 guardas, tirou os guardas da rua, a segurança pública é uma catástrofe. E a culpa não é da Polícia Militar, é que o Estado não tem como cuidar do policiamento. No Paraná nós temos 399 municípios, haja efetivo, né? Imagine isso a nível nacional, né? Imagine, Evandro, é um caminho sem volta, mas na realidade é que o direito, ele não acompanha para e passo as mudanças da sociedade, né? Acontece as mudanças, as coisas estão acontecendo e, posteriormente, o direito vem para regulamentar. Eu acho que nós estamos no meio desse processo. A guarda foi criada num primeiro momento, isso está na Constituição, para cuidar do próprio municipal, e foi indo. Curitiba hoje, inclusive, atua lá no aspecto do trânsito, né? Sim. Quer dizer, as atribuições foram aumentando e o direito não foi acompanhando. É exatamente isso que aconteceu. Diga, Evandro. Vamos responder algumas perguntas aqui dos nossos amigos, né? Alguns comentários aqui. Eu quero falar, se eu estiver enganado, você me desculpa, mas acho que é o Washington que passou aqui, não estou vendo mais. Ele fez a seguinte afirmação, né? Que a briga seria pela PEC 275, lá, para colocar nos incisos do artigo 144, mesmo que a gente tivesse que deixar de lado a questão previdenciária. Tem que deixar bem claro, acho que o doutor podia ajudar na resposta, que a questão previdenciária e a questão da segurança jurídica da atividade como órgão de polícia são coisas distintas, né? Porque uma está no artigo 144, outra no artigo 40, né? Sim. Dá para se trabalhar concomitantemente, né? Até porque nós já estamos no meio do caminho da PEC paralela, né? Da 133. Desculpe, eu não entendi a pergunta. A sua colocação. Não, a colocação minha é que ele disse que para lutar, para ir pelos incisos, a gente tem que parar, lutar só para ir para o inciso e esquecer a previdenciária. Não. Dá para fazer os dois juntos. Dá e deve. Dá e deve. Até porque aí eu vou me permitir lembrar de um velho ditado, ou um velho deitado, se preferirem, de que quem sonha com a esquina não chega nem no meio do quarteirão. Tem que pensar. Tem que brigar. Tem que pensar grande, né? Tem que pensar grande. Mas é importante isso, Evandro, porque tem que esclarecer que tem muita gente achando que, vamos supor, seja por meio, né, e esperamos que tudo dê certo, né, que o STF vá lá e sacramente, né, que a guarda é sim um órgão de segurança pública, né, mesmo contra toda a jurisprudência do STF nesse sentido, ou pela inclusão no caput do 144, são coisas distintas. Por quê? Porque a PEC 06, o que ela fez? Ela alterou toda a sistemática do artigo 40 da Constituição, né? Me corrijam se eu estiver errado. Porque daí o que acontece? A PEC 06, ela elencou categorias. Então, por mais que nós hoje, vamos supor que por um passe de mágica, nós sejamos alçados ao inciso 7º do caput do 144, isso por si só não mudaria o direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque foi alterado o artigo 40 da Constituição. Então, hoje, nós dependemos do quê? Nós dependemos da aprovação da PEC 133. PEC 133 está lá na Câmara dos Deputados, né? Ou pela aprovação da PEC 133, ou, né, pela inclusão lá no parágrafo 4B
do artigo 40, né, da Constituição. Sim, com certeza. Eu estou abrindo aqui só um momentinho, não é falta de respeito não estar olhando para vocês. Ele está consultando, né, doutor? Não Eu se estou preocupe. aqui, exato. Aqui, ó. Respectivo, idade, tempo. É aqui no quarto, sim. Exatamente. É que lá no artigo 40, eles elencaram lá no 4B agora as carreiras da segurança pública da União. E aí a PEC 144, a PEC 133, que está parada lá na Câmara dos Deputados, na CCJ, né, cujo relator é o deputado Felipe Francischini, a gente está trabalhando justamente para a aprovação dessa PEC. Por quê? Porque essa PEC agora ela vai trazer as regras que foram aprovadas na PEC 06, as regras da Previdência da União, para os estados e para os municípios. E no caso dos municípios, ela traz uma exceção ali para que os prefeitos possam legislar de forma diferenciada para a Guarda Municipal. Claro que tendo como norte aquilo que foi aprovado lá para os servidores da Segurança Pública da União, né? Então, é bom esclarecer isso, porque as pessoas às vezes acham assim, se o STF bateu o martelo dizendo que nós somos órgão de segurança, automaticamente nós teremos direito à aposentadoria especial. Não, não é bem assim. Tecnicamente falando, precisa da alteração lá do artigo 40 da Constituição. Justamente. Uma coisa, doutor, que o pessoal confunde muito aí, que o Supremo, em algum tempo, ele afirmou que os guardas municipais não podem fazer greve. Por ser atividade essencial, colaborar na segurança pública, aquela coisa toda, né? E eles acham o seguinte, se resolver isso aí, a gente tem que brigar para ter o direito de greve de novo, né? Uma coisa também não está interligada com a outra, porque a atividade essencial tem outras categorias que nem fazem parte da segurança pública, que são essenciais e são proibidas de fazer greve. Isso foi um voto, se não me trai a memória, do ministro Fachin, do ministro, se eu não me engano, acho que foi, não. Bom, eu também não vou falar para não me equivocar. Foi do Supremo, mas acho que não sei, acho que foi do ministro Fachin esse voto, se eu não estou enganado. Mas, efetivamente, é uma decisão do Supremo, dizendo essencialidade, segurança, que guarda municipal não faz greve. Nós temos uma decisão nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná, que, inclusive, nós ganhamos lá da Prefeitura, mas discutindo outro aspecto, mas, enfim, ficou definido que nós não poderíamos fazer greve, nem faríamos greve. Agora, isso por si só não nos coloca no 144. Não. É essencial e cuida da segurança. Cuidar da segurança não quer dizer estar no 144. A gente está, na realidade, assim, a gente está no 144, mas eles não consideram como órgão de segurança. Esse é o problema. Não considerar como órgão de segurança, né? Lamentavelmente, as coisas são assim. Para o que é de ruim, nós somos da segurança. Tomar tiro, enfrentar bandido, trabalhar sem equipamento de proteção individual no meio de uma pandemia. Aí, para isso, nós somos indispensáveis. Na hora de aposentar o guarda, daí ele é dispensável. É exatamente assim que a coisa está tocando. Temos 27 óbitos no Brasil de guardas municipais de coronavírus, né? Centenas já afastados, né? 29 agora, Evandro. Infelizmente, atualizamos no final de semana mais 2 mortes de guardas. Nós estamos totalizando 29 mortes, 29 óbitos de guardas municipais por Covid no Brasil, infelizmente. Nós somos... o guarda municipal é isso. Para o que é ruim, é segurança. Para o que é bom, não é segurança. É simples assim. Por isso que nós estamos nessa luta, né? Por isso que nós estamos nessa luta com o Congresso Nacional, junto, né, conseguimos aí reativar a Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais na Câmara dos Deputados. Estamos nessa luta para o convencimento dos senadores, até porque nós temos projetos importantes que agora estão no Senado. Nós temos o PLP, o PL 1419 de 2019, que trata lá das carreiras essenciais, agora nesse momento de pandemia, né, Evandro? E a gente está nessa luta aí. Estamos tentando convencer os senadores, e a atuação da Guarda Municipal, principalmente agora nesse momento de pandemia, é fundamental. É fundamental, não só para o presente, como o futuro, né? Então, eu acho assim, às vezes as pessoas desanimam, eu vejo aqui alguns comentários aqui do lado, aqui no chat, aqui o pessoal, poxa, então o que nós somos, né? Vamos abandonar tudo, porque... Não é bem por aí. Na realidade, nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho.
temos que continuar fazendo e pressionando o parlamento e os congressistas para que a gente consiga aprovar os nossos projetos de lei, para que a gente consiga aprovar uma proposta de emenda à Constituição para nos alçar lá no caput 144. Aí boa parte dos nossos problemas serão resolvidos. Sim. Regiane, doutora, aproveitando, nós estamos com mais de 50 minutos aqui, eu queria deixar uma sugestão para todo mundo aí, o senhor, a próxima vez se a advogada nossa, que é a doutora Vilma, consegue estar presente, ou de outro sindicato, várias dessas lives, desse sistema jurídico, faz uma live jurídica, né? A gente tem a federação, tem a questão política, sindical, né? Acho que essa live jurídica, o guarda municipal, ele carece muito de informação, né? Porque vem muita informação de WhatsApp, né? E o WhatsApp, infelizmente, está contagiado com muito fake, muita notícia pela metade. Hoje mesmo eu vi uma notícia que o Alexandre de Moraes tinha recuado naquela liminar que proibiu lá o diretor da Polícia Federal de assumir, e fizeram. Só que a pessoa leu metade da decisão, né? Porque foi nomeado outro, né? Menor falou. Mas então essas informações perdidas aí, ela acaba contagiando e informando mal o guarda municipal, né? Muito mal, né? E eu digo que uma meia-verdade e uma mentira inteira, né, doutor? Então, eu acho interessante entre esses temas aí para discutir. Jurídico, a gente tem que ter mais constante. Eu peço para os colegas darem aqui as sugestões de temas, né? Eu acho que o próximo, Regiane, é o status do armamento, né? 556. Eu até acho que nós vamos fazer uma votação aí, porque eu estava votando na DI 5156, né? Gostaria muito que a gente fizesse uma live aí, até antes da votação no STF, né? Que está para acontecer no final do mês, para que a gente comentasse ali alguns pontos aí da DI 5156, mas nada impede. Eu acho até infelizmente, a doutora Vilma aí não pôde participar por um problema técnico, né? Nós tínhamos aí anunciado a presença do doutor Renato Caldeira, que também é jurídico do Sindicato de Limeira, né? Mas não teve, ele teve um problema lá com a família dele, não pôde participar. Aí a doutora Vilma também, que estava aqui, né? Até começou a conversar com a gente, mas teve um problema técnico. Doutor, a gente faz aí, né, o pedido, se o doutor puder continuar com a gente aí nessas lives, e trazendo, né, Evandro, daí talvez a doutora Vilma, no momento em que a gente resolva sanar esses probleminhas aí, para que a gente pudesse discutir também a questão das ADCs lá, referente ao Estatuto do Armamento, e a questão da DI 5156, fazer um bate-papo aí. Sumiu tudo. Opa, voltou. Aí tem os advogados, seria bom também ter um número maior de advogados de outras regiões do Brasil, né? Isso. A federação, ela está nas 4 regiões, se eu estiver enganado, né? Sim. Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, né? Isso. Só o Centro-Oeste breve vai estar junto, tenho certeza. Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, né? Então, pessoal, acho que a gente vai caminhando para o final, então, né? Até porque a gente já está aqui já há um certo tempo debatendo. Eu quero agradecer a participação de todos os guardas municipais que mandaram encaminhamentos, fizeram suas manifestações aqui no chat, encaminharam via rede social. Quero agradecer, doutor, sua participação, muito obrigada. Eu sei que o senhor é bem ocupado e está cheio de tarefas aqui do Sindicato de Curitiba, que, né, nós estamos com vários pleitos aí e o doutor está bem atribulado aí nos últimos dias. Quero lhe agradecer muito sua presença, né, o seu tempo que o senhor dedicou aqui a esclarecer alguns pontos para nós. Evandro, estamos juntos, né? Estamos aí nessa luta, né? E deixo aberto aí o microfone para vocês fazerem as suas considerações finais. Deixa o doutor, pode falar, doutor? Só convidado. Obrigado. Só breve isso, 3 coisinhas que eu quero falar. Primeiro, externei meu ponto de vista técnico sobre a DPF, legitimidade da DPF. Então, não é uma crítica ao trabalho, menos ainda aos meus colegas. Eu os respeito notadamente pelo conhecimento e pela coragem. Então, quero ressalvar isso. O direito, ele é feito de divergências. Né? Uns a favor, é isso que constrói o direito, são as divergências. Né? Democracia, né? O debate é só crítica e autocrítica que conduzem a uma melhoria. Né? A segunda coisa que eu
gostaria de pedir aos guardas, ou de recomendar, não acredite em Zap, Facebook. É muito simples. Todos vocês têm um sindicato que tem um departamento jurídico. Pergunta. Vai lá e pergunta, manda e-mail perguntando. Precisam utilizar os serviços do sindicato. Está em dúvida? Quer saber por que ganhou, por que perdeu, por que não tem? Pergunta para o jurídico do sindicato, porque nós estamos no sindicato para isso. E a terceira consideração que quero fazer é sobre a necessidade de estarem juntos e de se protegerem, porque quem não se protege não merece ser protegido. Então, se juntem, porque só a força é que conduzirá, que dará pressão a que possa melhorar a categoria. Eu agradeço aos diretores a oportunidade de me dirigir aos colegas do Azul Marinho, né, os guardas municipais, sem os quais a gente não anda sozinho em lugar nenhum, né? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, doutor. Eu quero agradecer a todos, eu quero deixar bem claro, também agradecer os colegas que essa discussão se deu, porque alguém tentou fazer alguma coisa, né? A gente tem nossa opinião, é uma divergência, mas é uma tentativa. Eu acho que as pessoas têm muita boa vontade, né? Porque todo mundo aqui, até o doutor, né? Ele é um pouco azul marinho, né? A gente sofre no dia a dia, a gente fica angustiado por soluções. Só que as soluções não são por atalhos, como o doutor bem disse, né? Elas têm que ser de forma técnica, com mudança legislativa, né? E a construção só vai se dar lá no Congresso. A coisa mais gratificante que eu tive nesses anos que eu estou em sindicato, né, foi o fato de andar pelos corredores do Congresso, que eu fiquei muito tempo lá, o cara olhar para você e saber que você é uma federação de sindicatos de guardas municipais. Isso é gratificante, porque mostra a organização. A gente tem as dificuldades, nós vamos ter, é óbvio que vai ter. Mas quando ele olha, chama você pelo nome, doutor, um deputado passa pelo corredor, chama pelo nome, é o Evandro da Fenaguardas, né? É gratificante, porque mostra que nós estamos seguindo o caminho correto de uma organização de trabalhadores para defender nossos direitos. Esse é o caminho, com a ajuda de profissionais, conhecimentos técnicos, como os corpos jurídicos dos sindicatos, né? E a Regiane também, que domina muito bem aí o assunto, né? A gente tenta, temos muita coisa que aprender, a gente está estudando e aprendendo o tempo todo, como a gente falou, nós estamos aqui justamente só para expor o ponto de vista, né? Qual foi o raciocínio, aquilo que nos levou a não ingressar nesse feito, né? E entendemos que o caminho não é por aí, né? Entendemos que o caminho é via Congresso Nacional, esse caminho que a gente está tentando trilhar desde o início, desde a criação da federação. E eu aproveito aqui para fazer um convite a todos os guardas municipais que estão aí nos acompanhando, e para vocês também, Evandro, Dr. Schmidt, a acompanhar a nossa próxima live, que não vai ser uma live jurídica, mas vai ser uma live para sexta-feira. Nós vamos estar aí conversando nós estamos promovendo várias lives aí com vários parlamentares, né? E a gente está tentando se aproximar cada vez mais, trazer os parlamentares, trazerem os congressistas para próximo da carreira, para mostrar as nossas dificuldades, mostrar aquilo que realmente a Guarda Municipal faz, né? E isso é muito importante, a gente está tentando estreitar esses laços. A gente já fez uma live com o deputado Lincoln Portela, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais na Câmara dos Deputados, e agora, na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 17 horas, a gente vai fazer uma live com o deputado Aloysio Guimarães Mendes Filho, que ele é lá de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, tá? Então, a gente vai estar na próxima sexta-feira com uma live com o deputado Aloysio Mendes, tá? Eu convido todos vocês aí a participarem dessa live, a gente vai fazer aí vários questionamentos, vai fazer um bate-papo com o deputado, e é isso, né? Quero agradecer a participação de todos, né? Todos mesmo, todos os guardas, todos que tiveram aí um tempinho para estar compartilhando, estar participando, assistindo. E quem tiver qualquer tipo de dúvida, essa live vai permanecer no ar, essa gravação vai permanecer no ar e pode acompanhar na íntegra aí tudo que foi discutido. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor. Obrigado, Evandro. E nos encontramos na próxima live jurídica.
Até mais.